Quem é você? Fala de novo pra eu ver. Oi, eu sou a Lana. Oh. E aí, vai continuar falando? Não, então vai na paz. Então vai na paz. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, moleque, você viu o que foi aquela entrevista do professor Paulo Cruz no Pânico. E eu vou falar pra você, o Pânico nem é um programa que eu gosto tanto assim, porque às vezes eles levam uns convidados ali que pra mim não vira muito não, mas ontem, nossa, ontem todo mundo arregaçou. O Emílio arregaçou, aquele outro alemão que eu nunca lembro o nome dele arregaçou, o Felipe Moura Brasil arregaçou. Nossa, ele foi cirúrgico. Cirúrgico, ele falou tudo aquilo que eu penso. E o que eu mais gostei desse programa é que, tipo assim, ele é super educado, o professor Paulo Cruz, ele é super educado, ele é todo certinho, e ele bota ali a história assim, assim, assado, o fulano da história fez isso, fez aquilo, e ele é vitimismo zero. E ele faz um bem, deve ser muito bom ser aluno desse cara, entendeu? Porque você assiste ele e você se sente bem, ele quebra toda essa narrativa, ele quebra todo esse negócio de o que o negro não vai chegar lá, que o negro vai chegar lá sim, vai chegar onde ele quiser. E vai chegar onde ele quiser pelos seus próprios méritos, por estudo, por trabalho duro. É o que eu prego aqui pra vocês, mas aqui é diferente, porque eu sou só o negão. Eu sou só o cara que trabalha com sucata e de vez em quando conta pra vocês aqui coisas da própria vida, da própria experiência. É o que eu sempre digo. Eu sempre falo nos meus vídeos a minha experiência de 39 anos de vida. A minha faculdade que eu fiz foi a faculdade da vida, e ela é uma faculdade que você demora muito para poder se formar, entendeu? E é por isso que eu peso tanto de vocês estudarem, porque quando você estuda, você corta esse caminho, você não vai precisar dessa coisa de ter que ter experiência da faculdade da vida. Nossa, no programa ele ainda falou que ele é chamado de Capitão do Mato, quase que eu falei, eu também, cara. E ele é chamado de Capitão do Mato por quê? Simplesmente porque ele prega que você não tá. Não é porque você é da periferia que você já tem o seu destino traçado. Não, mano, e não é assim que funciona. Quantas vezes eu já não falei isso pra vocês aqui, mano? Foi uma aula, foi uma hora de aula. Aquela de longe foi a melhor entrevista já feita no Pânico. A melhor, melhor. De longe. E aí, baseado nesse programa do Pânico de ontem, eu fiquei pensando assim, cara, como melhorar a bancada do Morning Show? Pra gente parar com esse negócio de ficar todo dia criticando o Edgar, criticando o Fefito, criticando a Paulinha, criticando o outro mano que eu nunca lembro o nome dele, e ficar enaltecendo o Caio, já que ele joga sozinho também, né? Por que a gente não muda? Vamos fazer um exercício aqui, eu e vocês, fazer um exercício pra gente ter a bancada perfeita pro Morning Show, certo? E aí eu fiquei pensando, pô, o Morning Show é aquele programa que tem que ter uma diversidade. Então ele tem que ter o branco, ele tem que ter o negro, ele tem que ter o esquerdista, ele tem que ter o gay, ele tem que ter uma mulher, ele tem que ter o playboyzinho. Acho que quem faz essa parte é o Edgar, entendeu? Ele tem que ter o conservador, que é o caso do Caio. Antigamente tinha um outro Caio, mas que o novo Caio é 1000 vezes melhor. Então eu fiquei pensando assim, uma boa ideia era colocar o professor Paulo Cruz como mediador. Por que não colocar o Paulo Cruz ao lado do Caio? Provavelmente é isso que você deve estar se perguntando. Porque na entrevista que ele deu ontem para o Pânico, eu percebi que ele seria muito melhor como mediador, porque pelas coisas que ele estava falando, ele é um cara que consegue ouvir o lado esquerdo e o lado direito. E ele conseguiria extrair alguma ideia dos dois lados. Certo? Aí tem sempre o radical que vai dizer assim, não, do lado esquerdo não dá pra extrair nada, não sei o que, blá blá blá. Mano, eu sempre digo, você não pode usar ouvir só um lado, você tem que ouvir os dois lados. É por isso que eu também prego aqui no canal que você deve ouvir o Fefito, você deve ouvir a Paulinha, você deve ouvir o Edgar. É difícil? É difícil, mas você tem que ouvir. Porque senão a palavra do Caio fica rasa. Entendeu? Fica raso o que ele está falando. Ele não é um pastor. Ele não tem que estar lá sozinho pregando. Não somos ovelhas do Caio. Nós somos gente que admira ele, mas ele precisa ter esse contraponto. Senão é um jogo de tênis que só tem um lado. Vira squash. Com uma pessoa só. Entendeu? Então eu colocaria o professor Paulo Cruz
no lugar do Edgar. Primeiro porque, em termos de inteligência, o professor Paulo Cruz destrói ele. Beleza? E também ele ia fazer a parte do cara negro. Então já colocamos um cara negro, já completamos a cota. Certo? Colocamos o Paulo Cruz no lugar do Edgar. E o Edgar volta pra MTV, que eu nem sei se existe ainda. Mas é óbvio que com o talento dele ele consegue um trampo muito fácil. Certo? Precisamos de um gay também nessa bancada. Então eu tiraria o Fefito e colocaria o Luba. O Luba é foda, tá ligado? O Luba é um gay super inteligente. Colocaria o Luba. Talvez eu tirasse o Luba e colocaria o Felipe Campos. Felipe Campos, se você não conhece, é aquele que trabalha com a Sônia Abrão. Super inteligente. Mas, negão, você assiste a Sônia Abrão? Assisto todo dia, porque é bem na hora que eu tô indo embora com o Jamal. E pra minha mãe lá no depósito é sagrado. Deu 3 horas da tarde, ela bota na Sônia Abrão. E aí, nesse tempo em que eu tomo banho e boto meu tênis, eu fico assistindo ela lá e vejo sempre que os comentários do Felipe Campos são os mais inteligentes ali daquela bancada da Sônia Abrão, entendeu? E, lógico, na estúpida maioria das vezes eles estão falando de celebridades. E ainda assim eu olho os comentários daquele cara e falo, meu, esse cara fala uns bagulho bem mais inteligente que os outros. Então eu tiraria o Fefito e colocaria o Felipe Campos, entendeu? Já que tem que também completar a cota gay, colocaria o Felipe Campos no lugar do Fefito. Então a gente tem agora, falta um cara conservador ou um cara de direita, lógico, colocaria Caio Coppola. E precisa agora de um cara de esquerda. O cara de esquerda eu colocaria o Joel, se eu não me engano é Joel Pinheiro o nome dele. É aquele que está agora no 3 em 1. Aí tem gente que vai falar assim, não negão, mas o Joel não é de esquerda. Aí tem gente que diz, não, o Joel é de direita. Não, o Joel é um liberal. Mas quase todas as vezes em que eu assisto o Joel, ele está pendendo muito mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Ele às vezes parece mais um Ciro Gomes. Ele está para o lado esquerdo, mas fica, não, que não sei o quê. E a gente, tanto que na época das eleições ele estava inconformado com o Haddad. Mesmo sabendo de todo o histórico do Haddad, mesmo sabendo de todo o histórico do PT, ele estava muito mais inconformado em ver que a estratégia deles não estava indo bem do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim ele é um cara muito inteligente, não tem como você debater contra isso. Ele é muito inteligente. Então, vamos lá, formamos uma bancada agora de um cara negro, o professor Paulo Cruz, muito inteligente. Temos um cara branco conservador, porque nesse país, para o pessoal de esquerda, se é conservador, tem que ser branco. Então vamos botar o Caio. No lado esquerdo, vamos colocar o Joel. E o cara gay, para completar a cota gay, a gente coloca o Felipe Campos ou o Luba. Tem um outro cara também que é muito inteligente, também seria ótimo para esse cargo, mas eu acho que o passe dele está muito alto, que é o Mauro Soares. O Mauro Soares ele apresenta o café da manhã não. Ele apresenta o Café com o Jornal da Band FM, mas eu acho que o passe dele já seria mais caro para Jovem Pan, então já não dá. Já não dá, que ele já é âncora ali, então acho que ele já ficaria muito caro o passe dele. Também é 10, já que tem que ter um gay, coloca o Mauro Soares, porque para mim o Mauro Soares é só um cara, é só um ser humano. Mas aí você sabe, né? O Morning Show tem essa coisa de vamos colocar cada um no seu lugarzinho. E, mano, essa entrevista do Paulo Cruz, ela me deixou muito feliz. Muito feliz de verdade mesmo, de saber que eu estou no caminho certo. Essa entrevista mostrou pra mim mesmo que eu tô acertando quando eu converso com vocês. Ela mostrou pra mim que eu tô acertando com os meus filhos. Ela mostrou pra mim que eu acerto com os meus inscritos. Eu sempre digo que a maioria das coisas que eu falo, elas são para os meus inscritos de 13 a 17 anos, que é a idade em que vocês estão em formação. E é por isso que eu digo, vocês têm que assistir essa entrevista completa. E olha só como seria essa bancada do Morning Show se fosse nesse esquema que eu estou falando para vocês. Professor Paulo Cruz de mediador, o Luba, o Felipe Campos ou o Mauro Soares para completar a cota gay, o Caio completando o cara branco que tem que ser conservador, porque não pode ser um negro conservador, meu Deus, entendeu? Tem que ser o cara branco que a gente já sabe que é super inteligente, bota outro cara inteligente para fazer um contraponto, para fazer esse ping-pong com ele, porque hoje em dia ele joga sozinho, e esse cara seria o Joel, certo? E provavelmente o Paulo Cruz faria certinho esse tempo. Caio, você tem tantos minutos, Joel, você tem tantos minutos, teria aquela conversa antes, Caio, não se estende muito, porque às vezes o Caio se estende mesmo, tudo bem, a gente gosta de ouvir ele, mas tem que admitir que às vezes ele dá uma esticada no papo dele e fica um monólogo.
E o Joel fica ali batendo aquele ponto com ele. Quer falar de celebridades e não sei o que? Luba, Felipe Campos ou Mauro Soares. Mas e aí tem a cota feminina, tem que ter uma mulher. Mantém a Paulinha, tira o loirinho lá que eu sempre esqueço o nome dele, bota a Paulinha no lugar pra ela ficar lendo as notícias. Meu Deus, negão, mas você tá sendo muito machista. Não. Já parou pra ouvir as coisas que a Paulinha fala? Porque na maioria das vezes eu acho que as coisas em que ela mais acerta é justamente quando ela fala de feminismo. Entendeu? Justamente quando ela fala sobre mulher, ela acerta e acerta no alvo. Tá certo, tem outros assuntos em que ela entra, em que ela caga, né, mano? Mas quando ela fala de feminismo, é uma das poucas mulheres que falam de feminismo e não são radicais. Que falam basicamente o que os homens concordam. O que todos concordam. Então é isso, espero que eu tenha ficado claro com esse vídeo aqui. Eu fiquei super feliz de ver que alguém estudado, de que alguém formado, de que alguém, do calibre do professor Paulo Cruz bate com as mesmas ideias que eu. Isso faz com que eu me sinta muito bem, mas muito bem de verdade mesmo. E essa é a minha ideia para fazer a nova bancada do Morning Show. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.